presença, que ainda permaneça com ele no futuro. Para os irmãos que não falei ainda, está infeccionada, não há melhorou. Não sei o que os senhores dizem nessa oportunidade recentemente. Que o lado está com a audição um pouco baixa, mas nem só por isso iremos deixar de fazer a obra do Senhor, amém? Fiquei muito feliz em ver a nossa irmã, graças a Deus, no lugar nessa noite. E sabe que é só começo, né? Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Sem perda de tempo, tentar adiantar o máximo possível. Essa campanha está em nossos corações há tempo já. Bem antes dos cultos de sexta-feira começar, quando tinha parado, eu e a missionária Amanda estava conversando, passando aí, já está o culto de sexta-feira, tem que voltar. A missionária Amanda tinha falado, eu vou voltar para a campanha, né? Aí ela falou, você tem alguma campanha? Eu falei, tem. Olha quanto tempo tem que o curso de sexta-feira. Não, que o curso de sexta-feira começou. E agora que é a qual iremos concretizar a campanha que o Senhor colocar em nossos corações, né? Tudo no tempo, conforme a permissão do Senhor. Amém. E referência à campanha, Apocalipse capítulo 3, versículo 1, onde está batizado. Você não lembra o nome da campanha? No 3, por gentileza? 1, 2, 3. Ressurreição espiritual. Quinta carta à igreja de Sardes. Estarei lendo em seguida os momentar, apenas repetindo mesmo no primeiro versículo, por gentileza, que é como diz: e ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tem nome de que vives e está morto. A igreja, por gentileza. Podemos tomar o nosso assento glorificando e bendizendo ao nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Uma palavra, né, bem conhecida, de repente não tão pregada, mas de repente citada, que agora vem nos relatar dentre a carta das revelações do Senhor. Conforme já sabemos, Apocalipse é um livro das revelações acerca dos últimos dias, acerca dos últimos tempos, e com certeza todos nós já sabemos, de fato, todos nós já sabemos esse fato verídico, que o Apocalipse é o livro das revelações dos últimos dias. Apocalipse capítulo 3, versículo 1, entrando em introdução, antes de entrar na ministração, vemos relatar, entrando em introdução, que a qual vemos no capítulo 3, mas porém voltamos mais um pouco, aleluia, no capítulo 1 em diante, vamos nos deparar com um homem, um discípulo, por nome João, discípulo João, onde o Senhor em espírito leva discípulo João até a ilha de Patmos, e ali vem nos relatar que a qual João, o discípulo João, é preparado para receber as boas novas. Ele é preparado para receber, ele é escolhido para receber as cartas, as revelações dos últimos dias. Melhor dizendo, ele é privilegiado, tem o privilégio de ter as revelações. E vem nos relatar as Sagradas Escrituras, ainda na introdução, que a qual João, na sua carta, ele escreveu o Apocalipse, ele viu e ele mesmo escreveu, e que a qual no começo da sua escritura vem nos relatar Apocalipse capítulo 1 em diante, versículo em diante, que a qual tem uma pronúncia que o discípulo João diz: e eu estava na ilha de Patmos. Então, levando para o lado da língua portuguesa, podemos entender
que é qual o discípulo João, ao escrever que estava na ilha de Pátimo, podemos entender que ele não está escrevendo na ilha de Pátimo, mas ele teve as revelações na ilha de Pátimo. Aí depois que ele saiu de lá, teve todas as revelações, segundo a Escritura. Aí ele disse, ele estava, o Senhor me levou em espírito, onde ele estava, não onde eu estou, mas onde ele estava. Ou seja, nesta parte dessa introdução já nos fazendo entender o Espírito Santo, conforme Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, que em tudo há um propósito debaixo dos céus, que a qual tem coisas que a qual o Senhor te mostra agora, mas também não é para você entregar agora, mas talvez semana que vem. Tem palavras que o Senhor te dá agora. Rapaz, vou preparar uma palavra, estou sentindo que eu vou pregar hoje. Aí prepara, estuda, faz o esboço e chega na igreja, é outro irmão, é outra irmã que prega. É o Senhor que tem que estar na direção. Você preparou hoje, mas de repente não é para você pregar hoje, é para você pregar amanhã, seja aqui nessa igreja, seja em outra. Mas se o Senhor te entregou algo, na hora certa você irá entregar. Se o Senhor te mostrou, te concedeu uma palavra, na hora certa você vai pregar. Se o Senhor colocou um louvor no teu coração, possa ser que você não vê ele hoje, mas possa ser que você não vê amanhã, semana que vem, ano que vem, mas na hora certa o Senhor vai concretizar aquilo que ele confiou nas tuas mãos. Procede se dizer, e ainda estão numa evolução. Discípulo João, ouvindo as palavras daquele que a qual vinha com ele, na sua visão, ele viu um cérebro de branco, com seus olhos como chama de fogo, e os seus pés como ladrão reluzente. Nos relata as Sagradas Escrituras, ainda Apocalipse, que é a qual? Aquele que falava com João, que a qual tinha os olhos como chama de fogo, e os seus pés como ladrão reluzente. Aleluia! Ali ele disse, eu tentando, na leitura, tentando entender, quem está falando com o discípulo João? Será que é o próprio Deus? Será que é Jesus? Será que é o anjo? E ali veio dizendo, o que é fiel e verdadeiro diz. Aí eu fui pensando, quem será que está falando? E foi dizendo, aquele que tem a chave de Davi, que abre ninguém fecha, que fecha ninguém abre. Eu fui pensando, quem está falando com o discípulo João? E foi se apresentando para depois falar das boas novas ao discípulo João. E ali foi dizendo ao fiel, ao Senhor, ao conselheiro. Eu fui pensando, quem está falando com o discípulo João? Mas quando chegou na parte onde lhe dizendo, aquele que morreu e reviveu, aí veio na mente, agora eu sei quem está falando com o discípulo João. Agora eu sei quem está passando as instruções para o discípulo João. Será que foi o próprio Deus, igreja, que desceu dos céus e morreu, o Deus Pai Celestial? Será que foi um anjo que desceu dos céus para pagar um alto preço por mim e por você? Quando disse ao que morreu e reviveu, aí eu pensei, é Jesus que está falando com o discípulo João, nos fazendo entender o Espírito Santo, que é a qual o Senhor Jesus Cristo estava passando as boas novas, estava passando as mensagens para o discípulo João. Venha nos fazer entender o Espírito Santo, que agora naquele grande dia o próprio Jesus irá julgar nossas almas. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 22. Vemos relatar em Sagrada Escritura nesse Evangelho que Deus ninguém a julga, mas depositou todo o poder no Filho do Homem, porque Ele tem todo o juízo. Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 31 em diante, vemos relatar que é com o Senhor que só aparecerá nas nuvens com poder de grande glória, e os teus anjos com Ele, e Ele terá todo o poder de juízo nas suas mãos, para separar os bodes das ovelhas. Aí vem aquela palavra, de Mateus 25, 31 em diante, que o Jesus Cristo separando os bodes das ovelhas, as ovelhas dizendo que a qual você me negou, não me visitaste, não entrar muito detalhe nessa parte. Eu estava preso, não me visitaste, estava nu, não me vertiste, estava com fome, não me deste de comer, e assim sucessivamente, dizendo às ovelhas. E disse aos bodes, em vice-versa, às ovelhas, eu estava preso e você me visitou, e aos bodes, eu estava preso e você não me visitou.
Vemos relatar que é o próprio Senhor Jesus Cristo dizendo essas palavras. Já nos faz entender o Espírito Santo nesta noite, que é a qual? Epístola de João, primeira Epístola de João, capítulo 1, ou capítulo 2, capítulo 2, vemos relatar se caso pecarmos, temos um advogado justo e fiel para perdoar nossos pecados. Hoje, irmãos, hoje, esse Jesus que agora está no dia de hoje, está nos céus, à destra do Pai, intercedendo. Romanos capítulo 5, capítulo 8, versículo em diante, 23, se não for a memória, que a qual o Senhor está intercedendo por nós, pelas nossas almas, com gemidos inexprimíveis. Hoje, Jesus Cristo, na sua função, está como nosso advogado, para nos justificar, para nos defender quando o Pai Celestial, sendo fogo consumidor, está na expectativa de derramar consequência. Aí vem Jesus: não, Pai, não faz tal coisa, perdoa ele, perdoa ela, dá mais uma chance, dá mais uma oportunidade que ele vai se colocar nos teus caminhos, dá mais uma chance que ele vai se colocar na tua palavra, vai te obedecer. Hoje, Jesus Cristo está na função de advogado, do nosso advogado. Mas esse mesmo Jesus que hoje está na função de nosso advogado, naquele grande dia estará na função de julgador, de juiz, naquele grande dia. O Jesus que é qual hoje advogado, naquele grande dia estará à direita do Pai, assentado sobre o trono, estará julgando ali a humanidade, dizendo: ei, você vai para o inferno, você vai para o céu, você vai para o inferno, você vai para o céu. No juízo final, Jesus Cristo irá nos julgar. Saindo da introdução, entrando na ministração, vemos relatar as Sagradas Escrituras, que é a qual vemos relatar nesse versículo onde nós lemos que discípulos de João recebem uma palavra, e ali em todas as igrejas, o Senhor vem falando para discípulos de João. É fácil dizer, podemos analisar isso, irmãos. E ao anjo da igreja, escreve isto. Vemos relatar em todas as igrejas. Primeira igreja, Efésio, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia e Quinto, esse sábado nós estamos pregando nessa noite. E em todas as igrejas, o Senhor não vinha dizendo que é o diabo no Wesley Hugo, não. A missionária Marlene diz no anjo, não. Ao evangelista, ao diácono, ao presbítero, ao irmão, ao obreiro, não. Mas vemos relatar ao anjo da igreja. E quem que é o anjo da igreja? É o pastor, ou seja, ele é o pastor da igreja. Antes de Jesus dar uma carta, uma mensagem para os membros da igreja, primeiro ele vai lá em cima, no líder. E quem está de frente, quem está regendo, quem está de frente ao rebanho, ao pastor. Aleluia. E vem dizendo, é o anjo da igreja, ao pastor da igreja. Eu e você daremos conta da nossa própria alma. A nossa salvação, a minha salvação, a tua salvação é individual. Nós daremos conta de nós mesmos naquele grande dia, mas o pastor não. Nós daremos conta, eu vou ter que dar conta da minha alma, tenho que pregar, tenho que evangelizar para outras almas, mas vou dar conta da minha alma. Você vai ter que dar conta da tua alma. Salvação individual. Mas o pastor é diferente. O pastor vai ter que dar conta da sua própria alma, da alma da sua família e da alma dos rebanhos da igreja. Naquele grande dia vai ser cobrado. Esses pastores que é qual vivemos no meio da nova geração, que só vive passando a mão na cabeça. Ah, o irmão falhou, o irmão pecou. Ah, deixa ele dizimista da igreja, se brigar com ele, se exortar ele, se chamar a atenção dele, ele vai sair da igreja e não vai ter dízimo gordo mais. Naquele grande dia o Senhor irá cobrar os pastores, irá dizer, pastor fulano, você está aqui, mas cadê o meu
vai ser cobrado naquele grande dia. Ah, mas Senhor, ele pecou, mas ele estava dizendo dele, não quero saber, cadê a alma? Senhor, era jovem, adulterou, mas eu entendi. Falou 2, 3, 4, 5, mas me exortei, não deixei quieto, passei na cabeça para ir não sair da igreja. Não quero saber, cadê as almas? E devemos relatar as Sagradas Escrituras. E diz ao anjo da igreja de Sardo, e escreve: tem nomes de que vives, campanha nessa noite, ressurreição espiritual. Tem nome de que vives. Batendo no tronco dela, estava oca. Deu um exemplo também com um copo de água. Nas pontas do copo estava limpinho, mas olhou lá dentro, está sujo. Fez um exemplo do homem, da mulher, como se diz, homem serve para a mulher também, do sepulcro caiado. Onde está aquelas pedras, aquele sepulcro bonito, quando bate o sol, reflexo, um brilho bonito. Mas abre o sepulcro para ver o que tem lá dentro. Por fora estou cheiroso, passei o perfume, passou o perfume. Mas no carnal, no físico, mas quando vai ver o espiritual, o Espírito Santo tem que passar assim, ó. Está cheiroso por dentro, mas está catingando o pecado por fora. Está catingando fornicação por fora. Está catingando adultério por fora. Por dentro, perdão. Por fora está cheiroso, passou o perfume da Boticário, da Musque, mas quando vai tentar sentir o cheiro no interior, no coração, dentro da alma, no corpo interior, aí está catingando a avareza, está catingando soberba, ou seja, está catingando o pecado nas narinas do Senhor. Ressurreição espiritual. Gênesis capítulo 1 ou 2. Deus já criou a terra que agora vazia sem forma. E ali vem a ideia, rapaz, tem os animais, tem as árvores, mas precisa de alguém cuidar disso. Já sei, vou criar um homem. Entende o mistério, irmãos? E Deus faz um vapor da poeira do chão, naquele paraíso. E ali, naquele barro, ele faz um boneco. Aí de barro vem carne, vem osso, vem pele, vem nervo. Em comparação uma com a outra. Ezequiel capítulo 37. Poderão reviver esses ossos, Daniel? Senhor, tu o sabes. Depositou todo o poder para Deus. Ele poderia dizer: Senhor, já está sequíssimo, não tem jeito mais não. Ele disse: Senhor, tu o sabes. Como se ele estivesse dizendo em outras palavras: Senhor, tu que sabes, Senhor. Se o Senhor quiser reviver, vai reviver, mas se o Senhor não quiser, não vai reviver. Depositou todo o poder para ao Senhor. Então profetiza. E ele diz: ossos secos, assim diz o Senhor. E na primeira profecia do profeta Ezequiel, cada osso, cada pele, cada parte do membro do corpo veio direitinho onde estava, onde era o corpo ao exato. Mas tinha um porém, irmãos, nas duas passagens. O Senhor fez o Adão com um bonequinho, de barro, de pele, carne e osso. O profeta Ezequiel fez a primeira profecia e veio naquele exército, na visão do profeta Ezequiel, acerca da situação que estava o povo de Israel. E ali na primeira profecia veio carne, osso, pele, nervos. Mas tinha porém as duas passagens. O povo de Israel, aquele exército que estava sequíssimo, agora tem pele, tem carne, tem osso, tem nervo. Mas porém, ainda estava no chão. O Senhor fez Adão de bonequinho, veio carne, veio pele, veio osso, veio nervos, mas Adão ainda estava no chão. Aí necessitou da segunda parte, tanto um para o outro, para Deus. Adão ali no boneco feito, ele fez o quê?
soprou na narina de Adão o fôlego de vida. Ezequiel 37, o povo de Israel com carne, pele, osso, nervo, estava no chão. Aí o Senhor diz, agora profetiza aos 4 ventos no canto da terra. E assim Ezequiel fez a segunda profecia, profetizou, e veio aqueles ventos daquele povo, aquele exército, e o povo de Israel, aquele exército os colocou de pé. Ou seja, faltava algo, que é qual era o Espírito. Para Adão levantar daquele chão, foi necessário ser soprado um fôlego de vida, representando o Espírito. Para aquele exército, representando a situação do povo de Israel, se colocar de pé quando estava caído, foi necessária a segunda profecia para vir sobre aquele exército, os 4 cantos do vento, o vento dos 4 cantos da terra. Vivemos no meio de uma nova geração, em que a pessoa está apenas na primeira parte, mas não passou a segunda, é sempre 2, né? Fé e obra, obediência e sacrifício, físico e Espírito Santo de Deus. O Ezequiel tem a palavra, o pastor aí tem a palavra, o irmão, a irmã missionária tem a palavra, mas não adianta ter a palavra, ter conhecimento e não ter a presença do Espírito Santo do Senhor. Apocalipse capítulo 3, versículo 20: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a tua porta, entrarei em sua casa, serei com ele e ele será comigo. Estou pregando que é a bênção, e o Senhor diz isso lá fora. Deixa eu entrar, meu filho, para de perder tempo na carnalidade. Estou louvando que a irmã está chorando com a minha voz no louvor, e o Espírito Santo pelo lado de fora. Eis que estou à porta e bato. Estou orando na unção, o fogo está caindo, e o Espírito Santo pelo lado de fora. Eis que estou à porta e bato. Estou fazendo jejum de 2 horas, de 7 horas da manhã até meio-dia, e Deus pelo lado de fora não está destacado, está dizendo: eis que eu estou à porta e bato. Aleluia. Não adianta fazer nada, não adianta pregar sem a presença, não adianta louvar sem ter a presença, não adianta louvar, jejuar, fazer a obra sem ter a presença do Espírito Santo do Senhor. Perca de tempo, igual aquela lata, né, vazia. Quanto mais vazia que uma lata está, quanto mais bate nela, quanto mais ela estiver vazia, mais faz barulho, só faz barulho, mas por dentro está vazio. Vivemos no meio de uma nova geração, em que a qual às vezes a pessoa está cantando corinho, aí começa a tocar o toque da bateria. Toca aí, Danilo. Aí o irmão está lá conversando com a outra irmã. Você viu a novela do mês passado? Da semana passada? Você viu o futebol? Começa aí, Danilo, por gentileza. O corinho. Aí daqui a pouco tocou a bateria, irmão. Aí toca o violão. O irmão estava conversando, desperto de ligada, tocou o violão. Olha, irmão. Aí começa a marchar. Estava disperso até agora, estava desligado até agora. Aí tocou a bateria, tocou o violão, tocou o pandeiro, tocou o instrumento. Aí o irmão já acorda na hora. Começa a marchar. Amém, obrigado. Vivemos no meio de uma nova geração, em que a pessoa está sendo movimentada pela batida da bateria. Vivemos no meio de uma nova geração, em que a pessoa está no movimento, está sendo movimentada pelo toque do violão, está sendo movimentada pelo toque do pandeiro, mas já perdeu o movimento do Espírito Santo do Senhor. Já perdeu a presença, tocou o instrumento, já começa a marchar, mas quando chega a palavra já dispersa de novo, já conversa de novo, lá no instrumento marcha, entrega a revelação, entrega a profecia, fala em mistério, mas chega na hora da palavra, acaba tudo, já vai para a cantina, já vai conversar, já fica lá na porta fazendo fofoca, já perdeu o movimento verdadeiro do Espírito Santo do Senhor.
Aleluia! Vivemos no meio de uma nova geração. É que é igual o cantor de corinho, mas está dando tiroteio dentro da igreja, irmão. Perdão pela expressão. Tchá, 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 fazendo bagunça. Aí fica começando a rodar, mas com o olho aberto. Tá na cara, é crente carnal, crente carnudo. Aí tá rodando, mas tá com o olho aberto para ver se a irmã tá vendo. Será que estão olhando no lugar? Aí tá entregando revelação, mas tá vendo assim. Será que a irmã tá vendo entregando revelação? Na realidade não tem nada do Espírito Santo do Senhor. Fora a parte aquele que fica mostrando a barra. Dá lugar, irmão. Dá lugar. A irmã está orando, ligada no ministério. Aí a irmã do lado começa a pular. Ah lá, ó, lá tem um crente ligado. É tchá, 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 tu. E não sei o que lá, esse tapete. Aí a irmã pulou. Ah lá pegou. Ah lá pegou. E o irmão que está ligado orando não pegou, não? E a irmã que está enjoada não pegou, não? Só quem começa a rodar que pegou o mistério? Só quem começou a rodar, começou a pular, sapatear, a marchar que pegou o mistério? Crente carnudo, ei! Se o Espírito Santo de Deus não te usa mais, não adianta tentar usar o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Não adianta. Vivemos no meio de uma geração em que a qual eu sei, como está a vida da missionária Vânia, eu sei que ela passou por tribulação e ele não usa o nome de Deus. Missionária Vânia, eis que Deus manda te falar que ele vai te dar vitória. Aí eu sei que o irmão Silêncio sofreu um acidente, eu sei, eu tenho ciência. Aí eu uso o nome de Deus para entregar profecia para o irmão Silêncio. O Senhor manda te falar que a qual ele que te livrou, Deus não está falando nada. Ah, Deus está me mostrando que tem um anjo passa daqui e Deus não está mostrando nada. Ah, Deus está me falando isto e Deus não está falando nada. Já perdeu a sensibilidade, já perdeu a presença do Espírito Santo do céu. E repito, se o Espírito Santo de Deus não te usa mais, não adianta tentar usar o Espírito Santo de Deus, não. Se ele parar de te usar, para de forçar a barra, para de tentar usar o Espírito Santo. É só você, se ele não te usa mais, é só você se consertar o teu altar, se santificar, que ele vai te usar novamente. Para de perder tempo fingindo que está com a presença, sendo que a presença está bem longe. Ressurreição espiritual. Glória a Deus, aleluia. Prossegue se dizer de Sagradas Escrituras Deus que a qual guarda o que tens aprendido e recebido. A intenção, irmãos, dessa campanha, já estava esquecendo de uma parte também, onde o Espírito Santo acabara de me relembrar, me recordar, que a qual vivemos no meio da nova geração, em que a pessoa está como as 5 loucas. Evangelho de Mateus, capítulo 25, onde vemos relatar as Sagradas Escrituras, que a qual, em pular algumas partes, eu não conheço a passagem, quando as 5 loucas vieram até os 5 prudentes, disseram: dá-nos um pouco do vosso azeite. Elas não disseram o seguinte: porque nossas lâmpadas se apagaram, não. Dá-nos um pouquinho do vosso azeite, porque a nossa reserva já apagou. A nossa lâmpada se apagou, não. Mas elas disseram: dá-nos um pouco do vosso azeite. Nem o texto. Dá-nos um pouco do vosso azeite, porque nossas lamparinas se apagam. Então, se apagam, tem um pouquinho de brilho ainda. Não é dizendo que o Senhor não reverencia aquele 2 minutos que você ora, amém? Que é o pregamos, nós dizemos: quem orava 1 hora, passe a orar 2. Ao invés de eu que orava 1 hora, orar 2, estou orando meia hora, estou diminuindo. Perigo espiritual, irmãos. A quem meditava na palavra toda noite ou todos os dias, lia 1 capítulo, 2 capítulos. Agora quando vai ler, lê 2 versículos apenas. Ressurreição espiritual. Estamos necessitando disso.
Não é dizendo, mas eu estou lendo agora o versículo, eu li um capítulo, não estou aguentando mais, o Senhor não vai reverenciar, não vai, amém. Eu estou orando só um pouquinho, mas pelo menos estou orando, amém. O Senhor não vai deixar de te ouvir por causa de diminuição do período da tua oração, não. O Senhor não vai deixar de falar com você porque você parou de ler 2 capítulos, agora passou a ler apenas 1, não. Mas há um grande perigo nisso, porque Satanás, adversário da nossa alma, ele não vem, pegou, não. Ele vem, com sapatinho de algodão. Ele vem devagarzinho. Já não estamos mais como antes, Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 12. Para aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, e tem esfriado mesmo. Que aquela pessoa tinha compromisso com a obra do Senhor, não voltava nenhum culto. Agora tanto faz quando tanto fez, está no culto ou não está. Ressurreição espiritual está sendo necessitada. Essa é a intenção da campanha. A pessoa estava em todas as consagrações. Agora deixa de vir a consagração para ficar segurando o passarinho, para ficar fazendo fofoca do irmão de manhã, para ir numa casa, para ir na outra, e só vem a consagração quando quer. Isso se caso vir, dependendo nem vem mais. Ressurreição espiritual. Vinha em todos os cultos de ensino, vinha em todas as escolas bíblicas dominicais. Agora só vem quando dá vontade de vir. O inimigo só vai trabalhando aos poucos, irmãos. Há um perigo que está acontecendo, um perigo espiritual. Que ele é astuto, ele tem paciência. Ele vem devagarzinho. Começando de um lado, abre uma brechinha aqui, depois outra brechinha ali, não abre, tchau. Não, ele vem devagarzinho. E o perigo é, a lamparina está fraca, está com pouco brilho. Possa ser que esse pouco brilho, que representa a tua oração, representa a tua meditação, a tua busca espiritual, possa ser que esse pouquinho de brilho na sua lamparina, sem reserva nenhuma, garanta a tua salvação. Mas o perigo é, está só um pouquinho e está sem reserva, e se apagar, irmão, sem reserva, acabou as chances, acabou as oportunidades. E a intenção desta campanha, conforme o Senhor colocar em nossos corações, de Apocalipse capítulo 3, versículo 1, com o tema ressurreição espiritual, é aquele que agora está coxo espiritualmente, que agora não consegue ter força mais para vir na casa do Senhor, só vem quando quer. O Senhor quer ressuscitar, quer libertar, quer curar dessa paralisia espiritual. Aquele que agora está cego espiritualmente, que agora acontece algo aqui, o inimigo trabalha ali, e eu já perdi visão espiritual para entender, e para mim aqui no normal, o Senhor quer libertar, o Senhor quer curar dessa cegueira espiritual. O Senhor, aqueles que agora estão surdos espiritual, que agora não tem mais sensibilidades para ouvir a voz de Deus, o Senhor está querendo curar desse surdez espiritual. Aquele que agora já morreu espiritualmente, o Senhor quer ressuscitar espiritualmente. O evangelista Alexandre já disse nesta noite, a intenção do próprio Deus, reavivar a igreja de novo, nos fazer voltar ao primeiro amor, nos fazer voltar às primeiras obras, não deixar frieza falar mais alto em nossos corações, mas que a chama do Espírito Santo venha reacender dentro de nossos corações. Ressurreição espiritual. Quero dizer, já terminando, versículo 3: lembra do que aprendeste, do que tens ouvido, e arrepende-te. É o Senhor dizendo para muitos no dia de hoje: ei, está no adultério, eu só estou dando corda, só estou dando corda, mas ei, está no adultério, arrepende-te enquanto há tempo, antes que eu não venha contra ti no momento que você menos esperar. Estão pegando uma mentirinha aqui, que não tem nada a ver. O Senhor está dizendo: ei, está na mentira, mentira é pecado também, arrepende-te, antes que eu venha contra
Isaías 55:6. Buscar o Senhor quando se pode achar, invocar a Ele enquanto está perto. E o Senhor foi dizendo no finalzinho, versículo 4, 5 em diante: mas nessa igreja de Sardo ainda tem uns fiéis, tem uns que não abriram mão da verdade, tem uns remanescentes, e este de maneira nenhuma arriscarei o seu nome no livro da vida. Glória. E eu apresentarei ao meu Pai diante do trono naquele grande dia. Jesus está voltando. O soar da última trombeta irá soar a qualquer momento. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. Num abrir e fechar de olhos, ante o soar da última trombeta, os mortos ressuscitarão, e nós que estivermos vivos seremos transformados. Quantas piscadas de olho nós demos nesta noite? Desde 7 horas até agora. Não precisa ser do dia inteiro, meu irmão. Desde 7 horas até agora, quanta piscada? Ó, nós piscamos nessa noite. No decorrer do mundo, nem contamos, né? Mas foram milhares de piscadas de olhos. E dentre uma dessa piscada acontecerá o arrebatamento. Pisquei. Aí eu fiquei para trás, o Danilo foi arrebatado. Aí vai ver aquele desespero: cadê as crianças? As crianças, minha filha estava aqui do meu lado agora. O meu filho estava aqui. Cadê o meu filho que estava aqui? Aí vai acontecer o desespero: cadê a minha filha que estava aqui? O arrebatamento. E o desespero vai ser para aqueles que ficar para trás. Eu estava com um carrinho de compras e do nada a minha esposa que estava carregando, ela sumiu e o carrinho desceu sozinho. Cadê a minha esposa? Ela estava aqui agora fazendo compra comigo. Cadê a minha esposa? Ela foi arrebatada e você ficou para trás. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O arrebatamento está aí, irmãos. Aleluia. Será um abrir e fechar de olhos. Mas aos fiéis, aqueles que não riscaram de maneira nenhuma do livro da vida, serão apresentados naquele grande dia. E esperamos que você, venhamos fazer parte daqueles remanescentes que irão ser salvos na glória, que agora vai se juntar conforme na visão de profeta Isaías, capítulo 6, versículo 3, que é quando eu via clamores daqueles anjos serafins dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E cremos que nós iremos receber de grande galardão. E essa palavra nos deixa para cada um de nós aquilo que o Espírito Santo não conseguiu palestrar em cada coração, cada mente nesta noite. Que o próprio Espírito Santo venha permanecer palestrando em cada coração, cada mente. E com a permissão dos pastores, puder louvar um louvor. Glória a Deus. Missionária Wanda, por gentileza. Glória. Vai estar louvando um louvor comigo rapidamente. Se o irmão pudesse colocar de pé, irmãos, a igreja pudesse colocar de pé, por gentileza. Se alguém souber esse louvor, nos ajude. E se não souberes, que fiquem em espírito de oração, por gentileza. Glória a Deus. Manifesta a nossa casa, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus. Aleluia. Glória a Deus. Estou preocupado com a igreja moderna.
E assim agradeço, né, primeiramente a Deus por mais essa misericórdia que nos concedeu, aos pastores pela oportunidade de estar nessa campanha, ao evangelista Alexandre, aos demais irmãos, ao Plenatário pela colaboração.
E assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus.